Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje falando sobre moeda abstrata. O que interessa saber sobre uma moeda abstrata? Interessa muito para o administrador, para a pessoa física, para a pessoa jurídica. Nessa minha última ida à Europa, eu levei dinheiro cash e tive muita dificuldade em fazer pagamentos em certos lugares que diziam não tenho troco, o senhor poderia pagar com cartão de crédito? Então, veja bem, essa é um dos aspectos contemporâneos da moeda abstrata, ou seja, a preferência por receber através de cartão de crédito ou através do sistema telefônico que permite o pagamento com facilidade. Eu não me lembro agora o nome do sistema. E o que se diz é que o dinheiro digital será muito mais forte no futuro. Ele vai poder cruzar fronteiras com facilidade e grande velocidade nas redes sociais. Veja bem, eu falei em Londres agora há pouco para vocês a dificuldade que eu tive em Londres e tive na Irlanda também, usar moeda. Tanto é que eu trouxe um pacote de moedinhas, porque não tinha jeito de passar para frente. Agora, em 1972, quer dizer, regredindo aqui, 30, 50 anos, eu fui estudar na University of South Florida, em Miami. Na Flórida, aliás, perto de Miami. Eu tive problemas sérios, porque naquela época só era permitido a remessa de $300 oficiais através de um banco, com rigoroso controle do Banco Central do Brasil. O jeito era o quê? Quem podia comprar no paralelo, ou seja, no black market, consequentemente pagando muito mais caro pela moeda. E isso foi evoluindo, os limites passaram a aumentar e os sistemas passaram a mudar. Ou seja, o dinheiro passou a ser transferido com facilidade, independente do Banco Central. Enquanto dependia do Banco Central, estava todo mundo amarrado. Depois que passou a ter as financeiras, que recebiam moeda, digamos, em reais, remetiam libras ou remetiam outra moeda, ficou, então, muito mais fácil. Então, esse comportamento abrirá, certamente, está abrindo um outro universo. Você pode comprar ações, transferir o dinheiro, sem limitação de valor, sem a interferência do Banco Central. Pode ser que, conforme o valor, a Receita Federal possa te interpelar no futuro a origem daquele dinheiro. Mas isso é outra história. A história é que o dinheiro digital está aí. E veja bem, uma coisa interessante. Quando nós iniciamos os vídeos em administração financeira, eu falei sobre o início da economia. Falamos sobre o escambo, que era a troca de mercadoria por mercadoria. O sujeito que precisava de toucinho, então ele dava uma perna de uma vaca em troca de tanto de toucinho, e isso era imperfeito. Surgiram as primeiras moedas locais, emitidas pelos lords, mais tarde pelos governos, né? E tinha o problema de guardar esse dinheiro, os roubos. Hoje, por exemplo, no Brasil, imagine se nós guardássemos dinheiro em casa ou no bolso. E a moeda virtual vem a facilitar demais, embora, por exemplo, o Pix tenha sido, no Brasil, um objeto de assalto, roubos e etc. Mas isso é outra história. Falta de colocar os bandidos nos lugares devidos, de que diga o General Lee, né? A quem eu admiro muito, porque dizia que bandido bom é bandido morando lá do outro lado do mundo. O ministro da Economia, Guedes, acaba de destacar uma coisa interessante. Falou algo curioso. Não queremos a chinesada entrando aqui e acabando com nossas fábricas, diz o Guedes. De fato, os chineses estão acabando com fábricas em muitos lugares. Eles têm uma mão de obra barata. Eles têm contribuição social baixa. Taxa de juros baixa. Enfim, e até certo ponto, né, com uma certa profissionalização. Eu me lembro que num vídeo eu disse a vocês
que os chineses exportavam as coisas completely knocked down, CDK. Né? Ou seja, os marinheiros que administravam o navio, a navegação, recebiam uma quantia mínima para ficar montando equipamentos, seja relógio, seja máquina fotográfica, seja calculadora, seja o que for. Então, eles sempre têm um jeito de fazer a coisa ficar mais barata. E no Brasil? O que acontece no Brasil? Os impostos são absurdos. São em torno de 40% sobre o valor do produto ou mais. Que o pior, não volta para o brasileiro. Isso desaparece na nossa querida e amada máquina política, que absorve o nosso suor com muita satisfação, né? Então, veja bem, esse excesso de impostos tira o Brasil da competitividade. Ou seja, eu disse no último vídeo, você vai produzir arroz, você precisa ver como é que o Vietnã está produzindo, a que preço que ele está produzindo, para que você então possa ver se deve plantar ou não. Porque você pode estar plantando a um custo brasileiro maior que um custo vietnamita. E assim sucessivamente. Então veja bem, a tributação passa a ter uma importância muito grande e os governos têm que procurar fazer com que a arrecadação de impostos seja mais modesta e muito bem aplicada. No Brasil, por exemplo, nós temos um problema sério, que já citei aqui. Nós temos 60% da população, ou qualquer coisa em torno disso aí, sem nenhum preparo. Nem ler e escrever eles não sabem. Então, eram ex-cortadores de cana, ex-apanhadores de café, ex-sitiantes, ou atuais sitiantes, porque o apanhador de café e o cortador de cana é que desapareceu. Então, veja bem, o problema que o Guedes aborda é seríssimo. Enquanto os outros países estão enxugando o custo do produto, nós estamos com ele elevado porque a nossa mão de obra é cara. Olha que incoerência. Ela é mal paga, ganha mal e é cara. É cara porque ela não tem produtividade. Então, isso aí é um problema muito sério. Né? Pode ver, conforme eu citei antes, o estado de São Paulo, que tem o SESC e o SENAC, tem uma mão de obra muito melhor do que outros estados. Agora, outra coisa interessante é uma festa que está havendo na política, né? As verbas eleitorais. Hoje o indivíduo que conseguir, num partido, se candidatar a alguma coisa, ele não precisa ganhar a eleição. Ele já vai receber uma verba vinda desse fundo aí de custeio das eleições, né? Já premiando ele com aí alguma coisa significativa em relação ao patrimônio dele. Então veja bem que coisa boa, né? E agora imagina os caciques de Brasília, quanto é que eles não recebem para suas respectivas campanhas eleitorais. Uma coisa interessante é que está reduzindo muito na Europa é a oferta de adubo e gás. Será que a Europa deu com os burros na água brigando com a Rússia? Não sei. A redução da oferta de adubo e gás na Europa está comprometendo a produção de certas empresas. Eu me lembro muito quando eu estive na Polônia, que após a Segunda Guerra Mundial, devido ao frio, né, foi necessário queimar as florestas, hoje já reabilitadas. Por quê? O frio lá é terrível, não é como aqui. Né? O frio aqui, se caísse um frio polonês no Rio de Janeiro, reduziria a população talvez a 10%, 15%, qualquer coisa assim. Poderia até ser benéfico, né? Bom, segundo os dados divulgados recentemente, no Porto de Santos cresceu 7% o desembarque de adubos. Ou seja, o Brasil está sendo beneficiado com adubos russos e adubos do Canadá. Agora, outra coisa interessante, vamos voltando à Idade Média, a idade dos veleiros. Grandes transportadoras estão substituindo navios a combustão, navios caros, porque com a guerra na Ucrânia, a gasolina, o diesel, enfim, o combustível cresceu demais de preço e dizem até que os containers que de distância X
a distância Y custava $1.000, hoje está custando $10.000. Então eles decidiram fazer navios à vela. E interessante que a reportagem traz é que tem navio à vela que carrega uma carga muito significativa, economizando demais, por quê? Ele funciona com um pequeno motor apenas para acionar. Depois, com energia do vento e energia solar com painéis. Olha a mudança, os veleiros voltando. Então, veja bem. E por fim, eu quero lembrar a vocês que os golpes com Green Card nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, no mundo inteiro, têm aumentado muito. Ou seja, é aquele cartão que permite ao cidadão viver nos Estados Unidos. Ou seja, os golpes de compra. Cuidado, tem custado R$150 mil e na realidade, não chegam, não valem, não alcançam o consumidor. A primeira-ministra da Finlândia está numa polêmica danada. Ela estava numa festa e tinha duas senhoritas, ou senhoras, se beijando. Resultado, ela foi convocada para fazer exame de verificação de tóxicos no organismo. Veja bem como é diferente lá e cá. Entendeu? Muito diferente. Por fim, a última notícia agora. A safra de grãos do Brasil pode chegar a 308 milhões de toneladas. Será a primeira vez na história que atinge esse nível de 308 milhões. Impulsionado em boa parte pela rentabilidade do milho, da soja e do algodão. Ou seja, com isso o Brasil se vê muito privilegiado e que depende agora de nós termos políticos que privilegiam a nossa economia, a nossa gestão. Muito obrigado, eu espero que esse vídeo lhe tenha sido útil. Muito obrigado.